Ei, Andréia, tudo bem? Me fala o que você quer falar comigo. Carol, saí do consultório agora, tô muito preocupada. Tô com muito caso de endometriose. Como é que tá aí Ixi, pra você nesse sentido? aqui também, muitos casos. Bom, bora gravar um vídeo sobre isso. Olá! Se você convive com dor pélvica, tem dor na relação sexual ou dificuldade para engravidar, esse episódio é para você. Hoje a gente vai conversar sobre por que tratar o útero não é o suficiente quando falamos de endometriose. E para começar essa conversa, eu queria trazer um caso clínico que representa muitas mulheres que chegam até nós. Carol, vou te apresentar o caso da Denise hoje, que resume muito do que vemos no consultório. Denise tem 41 anos, endometriose diagnosticada aos 36, dor pélvica recorrente, dor na relação sexual, constipação intestinal importante. E ela quer engravidar, mas também tem um sobrepeso e uma esteatose hepática. Quando você escuta esse caso, Carol, o que te chama a atenção além do útero? Então, bom, eu acho que é interessante a gente recapitular aqui o que que é endometriose, né? Uhum, E a endometriose nada mais é do que a proliferação do tecido endometrial, do endométrio, que é uma espécie de mucosa que se encontra dentro do útero, em outros locais fora do útero. Então, nos ovários, ligamentos, nas estruturas geralmente pélvicas. Ou seja, nós estamos falando de uma condição que remete a uma inflamação crônica que não se restringe somente ao útero, embora seja um tecido de aspecto semelhante ao endométrio fora do útero, mas de uma condição sistêmica, ou seja, uma uhum, inflamação crônica sistêmica, né. E aí, isso explica muita coisa, né, explica por que que ela tem outras queixas também. Com certeza uhum. existem aí queixas ginecológicas, mas existem também queixas sistêmicas, como o ponto da obesidade, da sobrepeso, né, que você falou, e da Uhum. questão da gordura no fígado, né. Sim, sim. E, Carol, quando a gente fala que a endometriose ela é sustentada por um ambiente inflamatório, que você está falando, né, que seria na região pélvica. O que que isso quer dizer, na verdade? Então, isso significa que a endometriose não é uma condição localizada, que está somente restrita ao útero ou ao aparelho ginecológico. Eu sei que muitas vezes as pessoas pensam dessa forma, até porque o termo endometriose faz-se pensar em útero, faz-se pensar em uma abordagem ginecológica e muitas vezes ponto. E esse é o ponto, na verdade, que nós vamos trazer aqui, que na realidade a gente precisa entender a raiz desse problema, né. Sim. Então, o que a gente vê muitas mulheres sendo tratadas, às vezes, só com anticoncepcional ou com gestrinona, que são medicamentos bastante utilizados, né, reposições hormonais, né, não seria o único caminho no tratamento dela, certo? Sim, com certeza não, porque esse tecido endometrial, eh, conduz a um desbalanço, a uma alteração no metabolismo do estrogênio. Então a gente tem, em geral, um aumento do estrogênio. E aí quando a gente utiliza outros hormônios progestógenos, ou o próprio anticoncepcional, tenta-se com isso fazer um equilíbrio hormonal. Mas se a condição não é somente hormonal, a gente precisa entender e abordar outras frentes também. Sim, entendi. Legal, Carol. Então, hoje a gente vai conversar um pouquinho nessa linha, né? Sim, sim. E aí, eu queria trazer aqui para você, eh, a visão sua
dessa história, né, em entendendo que, a endometriose não está restrita ao aparelho ginecológico, fala aqui um pouco o que que você compreende sobre a relação entre ela e o intestino. Existem algumas teorias, né, que a endometriose ela pode ser só uma doença estrogênio dependente, pode ser estrogênio dependente, né, Aham. mas a gente também tem observado que a maioria das pacientes com endometriose vem de quadros de disbiose que avançaram para quadros de leaky gut, ou seja, aquele intestino permeável, né. Então e também ao o contrário, né, a gente vê que a endometriose pode promover ou favorecer o desenvolvimento da disbiose, que é esse desequilíbrio da microbiota intestinal, que pode gerar esse leaky gut, né. Então muito existe essa questão da anatomia, da proximidade anatômica, né, e muito se sabe hoje que existe um deslocamento dessa microbiota vaginal, eh, intestinal, do útero, então existe um deslocamento, né, dessa microbiota de um ambiente para o outro, e a pelve ela tem um líquido, né, que permeia ela, então a gente tem um tecido que se chama peritônio, que na verdade cobre toda essa parte da cavidade pélvica, né, que segura os órgãos, né, dessa região, ovários, trompas, né, então e você tem um líquido ali permeando e às vezes no paciente com, endometriose você tem um sistema imunológico mais, disfuncional, e ele tem uma produção maior de macrófagos tipo 2 que a gente fala, que tornam aquela pelve mais vascularizada, e aquilo vai deslocando, né, então uma inflamação fica mais fácil de permear aquela região, por isso que a mulher com endometriose ela tem mais dor pélvica, né. Sim, sim. Então a gente está falando de uma condição inflamatória que é que se estende, a nível peritoneal, né? Exato. Uhum, uhum. Então, e aí você tem esses órgãos todos nesta região, né, sendo protegidos pelo peritônio, que tem uma vascularização maior ali, um sistema imunológico mais disfuncional, carregando esses macrófagos do tipo 2. Então você tem uma translocação, né, dessas células imunológicas mais ativadas, né, com Sim, maior ativação de dor, né. sim, Que na verdade são células mais inflamatórias, né, que é o macrófago tipo 2 diz que ele é mais inflamatório, né. sim. E uma coisa que, se ressalta também é que a gente tem mais ou menos 80% do nosso tecido linfóide, que são as células de defesa do nosso corpo, localizadas ali por volta do intestino, nessa condição abdominal e pélvica. Então isso também proporciona uma resposta, imunológica, inflamatória, imunológica específica para essa região, né. Sim, sim. E Carol, quando a menstruação a gente sabe que a menstruação retrógrada, que é é algo que acontece na mulher com endometriose, mas a gente sabe que essa menstruação retrógrada, ela acontece em torno de 50% das mulheres passam por isso. Mas que apenas 10% desenvolvem, que a gente tem relatos, né, tem registro, na verdade, de 10% de mulheres que têm essa condição como endometriose. Por que que algumas mulheres desenvolvem a endometriose e outras não? Então, essa teoria da menstruação retrógrada como a fisiopatologia da endometriose é bem plausível, né. Agora, o que acontece é que algumas mulheres fazem menos estresse oxidativo, têm uma permeabilidade intestinal mais favorável, ou seja, a gente não tem um intestino tão permeável assim, e aí ele funciona muito melhor como um órgão de barreira. Uhum. Existem também predisposições, né, sejam elas familiares, de hábitos de vida, então, isso influencia também naquela mulher vir a desenvolver
uma endometriose ou não. O que a gente vê na prática clínica e também através dos estudos, é que essa condição crônica inflamatória tem se tornado cada vez mais comum, né, e a Uhum, gente entende por quê, né. uhum, sim. Se você percebe hoje que nós temos um ambiente mais oxidativo, né, mais Sim, inflamatório, uma inflamação de baixo grau, né. E quando a sim, gente pega essa paciente e a gente sabe que ela tem sobrepeso e esteatose hepática, a gente sabe que ali já existe uma inflamação de baixo grau instalada também devido a essas 2 condições, né, Carol? exatamente. E nesse caso, ela te falou que ela quer engravidar, não é isso? Falou. Eis a E a questão, né, Carol? Pois é. Então, eu acho interessante a gente trazer aqui isso. Bom, ela quer engravidar, que curioso, né, você vir trazendo a uma abordagem, um olhar para o intestino. Fala um pouquinho sobre isso também. Então, quando a gente sabe que, a paciente tem endometriose, a gente já sabe que o risco da infertilidade, ele é alto, né. E ainda mais nessa idade que ela deseja engravidar, você já tem uma, né, Sim, uma idade que não é tão promotora, tão fácil, né, para você engravidar. Eh Por que que eu correlaciono a questão do intestino, por que que eu vou começar a tratar o intestino pela numa paciente dessa? Porque eu preciso diminuir a inflamação crônica de baixo grau para que haja uma gestação, né, para que haja esse ambiente. Quando a gente, eh tem uma disbiose, na verdade a gente tem um ambiente inflamatório de baixo grau, e isso não diminui, como se a gente tivesse um fogo contínuo nesse intestino. E como a gente colocou aqui, devido a esse peritônio, esse tecido, a gente tem uma vascularização maior, né, a gente tem uma vascularização através desse peritônio que vai conduzir inflamação crônica de baixo grau para toda essa região pélvica, né, e para essa região ginecológica da mulher que quer engravidar. Então é fundamental a gente trabalhar a microbiota intestinal dessa paciente, essa constipação que é bem comum, porque a constipação ela diminui a nossa absorção de nutrientes, e para ela, né, gerar um bebê, ela precisa estar com os nutrientes ok, para a gente não ter uma má formação, né. E também é importante essa questão nutricional para a gente não ter o excesso estrogênico, né, porque a gente precisa de um equilíbrio entre a progesterona e o estrogênio também, né. Essa condição, na verdade, ela tem uma predominância estrogênica, e uma gestação ela precisa de progesterona para segurar esse bebê, né. Então é fundamental tratar essa microbiota intestinal e que impacta também na absorção nutricional, né, para que haja uma gestação saudável, né. sim. Então nós estamos falando aqui de uma condição que é hormonal, porque o próprio tecido endometrial, fora da cavidade uterina, a endometriose, gera por si um aumento na produção de estrogênio, né, Uhum. e consequentemente a gente tem esse aumento de produção também sustentado pela própria questão do sobrepeso dela, E da e aí esteatose, né. e da esteatose hepática, então existe uma condição hormonal e uma condição inflamatória Uhum. associada que prejudicam, algo que seria tão mais fácil, que seria a concepção, né. Ou seja, Exato. o sistema está maculado, né, ela não está pronta. Exato. Precisa se tratar o ambiente, preparar o ambiente para que ela possa gestar, né. Sim. E isso é muito interessante, porque a gente vê, André, que nos dias atuais, nós somos expostos a muitas substâncias que funcionam para nós como xenoestrógenos, né. Uhum. Então, tanto produtos químicos, embalagens plásticas, como a gente mencionou em outro episódio, alguns alimentos também, a carne, às vezes, que é consumida, está ali alterada também com
eh, Sobrecarregada com substâncias. hormônios também, né. Exato, tanto hormônios ou substâncias outras de conservação que vão, da mesma maneira, ocupar receptores de estrogênio e gerar, e com isso, sinalização Uhum, estrogênica. E aí, com isso, a gente tem a predominância estrogênica, né. Claro que aqui a gente não mencionou fígado e não entramos no terreno biológico do intestino de uma maneira mais minuciosa. Então, estamos aqui mencionando outras condições, além do próprio estresse, sono prejudicado, que a gente sabe que isso também altera secreção hormonal e o metabolismo hormonal, uhum. né, então é um cenário desfavorável, né. Sim. A gente falou no episódio anterior, né, aquele do câncer, né, qual o que há de semelhança entre o câncer de mama e a endometriose, a gente acabou passando pela metabolização, né, do estrogênio e como isso é importante. Então, caso você não tenha assistido, volta lá, dá uma olhadinha que vale a pena assistir esse episódio. Mas, voltando aqui para a endometriose, é muito importante, a gente tratar essa condição do hiperestrogenismo, né, Carol? Sim, sim, e nos atentarmos, a uma verdade, que é, a gente não trata a endometriose só com hormônio. O que eu vejo muito na prática clínica, como médica, é isso: o paciente relata que tem endometriose, assim como muitas vezes relata que tem hipotiroidismo, como se fosse Uhum. uma coisa, assim, super simples e normal, aonde faz uso do hormônio Hum, e tá tudo bem, né. Mas aí, o que que a gente nota? Que essa inflamação crônica persistente de baixo grau, ela vai se apresentando em formas cada vez mais variadas, como aquele paciente vai apresentando, junto disso, uma coleção de eventos imunológicos, hormonais, e também com outras características. E aí chega para uma assistência, seja com um nutricionista funcional, seja com um gastroenterologista funcional, entendendo que sintomas gastrointestinais surgiram, e talvez isso não tenha relação com toda essa história, quando na verdade a gente sabe que tem. sim. Eu acho que é isso que a gente queria trazer nesse primeiro episódio sobre endometriose, né, Carol? A gente queria trazer um pouquinho sobre essa importância de se abordar de forma integral uma paciente com endometriose. Não tratar apenas com a questão hormonal, mas trazer um cuidado, eh, da saúde gastrointestinal que pode ter vindo, né, a endometriose pode ter vindo de uma saúde digestiva, gastrointestinal ruim, a partir de uma disbiose, que gerou um leaky gut, ou também que esse leaky gut e essa disbiose podem estar piorando o quadro da endometriose, né. E Sim, que a sim, nutrição e a saúde gastrointestinal está diretamente relacionada com o cuidado dessa paciente, né. exatamente. Então fica aqui, essa orientação: se você que está nos assistindo apresenta esse diagnóstico de endometriose ou conhece alguém que tem endometriose, entenda, essa condição não está restrita à pelve. Embora esse tecido anômalo fora do útero esteja localizado na pelve, nós estamos falando de uma inflamação crônica de baixo grau e sistêmica, e que merece ser vista e tratada de maneira adequada, não só com hormônios, mas com estratégias nutricionais, suplementações e um olhar especial para o intestino e para o fígado, porque eles participam de uma maneira íntima do metabolismo do estrogênio. Excelente, Carol. Acho que você fechou com chave de ouro aqui, e eu acho que a gente pode encerrar aqui e começar, né, conversar com o nosso ouvinte. A partir do próximo episódio, a gente vai conversar um pouquinho sobre o papel do fígado, da eliminação hormonal e como a nutrição auxilia essa paciente no controle da inflamação, da dor e da fertilidade. Ótimo. Então, se você tem interesse em saber, como melhorar a sua saúde a partir dessas estratégias, nos assista nesse próximo episódio. É isso aí.